Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos no versículo 28, a parte prática da carta, em que ele vai aplicando a teologia ao dia a dia da vida da igreja. E o versículo 28 vai tratar do 8º mandamento, não furtarás. Ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Observe que o mandamento, não furtarás, tem um caráter negativo e um positivo. É não fazer o que é ruim, furtar, e fazer o que é bom. Então, há duas aplicações. Uma em relação ao que é negativo, né? Não faça o que é ruim. E outra é positivo, faça o que é bom. E há também uma aplicação horizontal e há uma aplicação vertical, ou seja, para o bem da sociedade e também em sua relação com Deus. Então, lembra que nós já falamos ontem, quando nós fizemos o resumo do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2, que o Senhor Jesus mesmo, ele disse, João, capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Senhor Jesus estava sendo acusado de quebrar o sábado, e então ele traz essa verdade, que Deus continua trabalhando. E é interessante que ele coloca Deus como ativo, né? Não apenas como o Criador que fez e que apenas assiste o funcionamento da máquina. Ele coloca Deus como ativo na sua relação com a criação. O Deus que sustenta a criação. O Deus que está provendo livramentos. E nós vamos encontrar isso em toda a história de Israel, em que Deus está ativamente agindo em favor do seu povo, claro, principalmente agindo para manifestar a sua glória na vida de seu povo. Então Deus está trabalhando. E, como nós vimos antes, o apóstolo Paulo, ele diz no final desse bloco, né, dessa perícope, que devemos ser imitadores de Deus. Então Deus trabalha. E nós já até mencionamos que podemos ver em Deus que o trabalho de Deus tanto é bom quanto é abençoador. Tudo que Deus faz é bom. Deus não faz algo mal. Você não pode atribuir a Deus o mal, porque Deus só faz o que é bom. Aí você diz assim, mas Deus tira a vida. Só que ele tem o direito de tirar a vida. Em segundo lugar, ele é quem define o tempo de vida, porque ele é o Criador. Em terceiro lugar, todos vivem para Deus, né? Para nós é uma perda. Para Deus, nada mais é do que uma mudança de estado, né? Porque deixa de ter o corpo físico, mas o espírito permanece. Então, Deus não faz o que é mal. Então, você não pode atribuir isso como sendo algo mal. Deus sempre faz o que é bom. A justiça dele é boa. E assim vai. Então, tudo que Deus faz é bom. Então, o trabalho de Deus é bom. Então, nós imitamos a Deus. Nosso trabalho tem que ser bom. Nosso trabalho tem que ser algo que realmente seja um reflexo da glória de Deus. Porque, inclusive, nós somos criados à imagem de Deus. Então, você não pode abraçar, aceitar, assumir uma proposta de um trabalho qualquer, seja o que for, que você perceba que ele é mau, né? Ele é injusto, ele é desonesto, ele é imoral, ele é corrupto, seja lá o que for, não importa. Se você percebe que aquele trabalho, mesmo que ele ofereça a sua subsistência, que mesmo que você vá ter
o seu ganho. E mesmo que você diga, mas com aquilo ali eu posso dar esmola aos pobres, né? Então, não é só isso. A primeira avaliação que você tem que fazer de qualquer oferta de trabalho é: ele é bom? O trabalho em si é bom? Ou seja, ele está correto? Ele se adequa às virtudes? Ou ele é um desvio? Ou ele é um vício? Então, a primeira avaliação tem que ser, porque todo trabalho que nós fizermos tem que ser bom. Porque tudo que Deus faz é bom. E nós devemos imitá-lo. Né? E ser bênção, né? Porque um trabalho, ele pode ser honesto, mas você pode usá-lo de forma meramente egoísta. Só você ganha, só você se beneficia, por exemplo. E você pode até não fazer com o propósito de abençoar, né? Então, todo trabalho verdadeiramente bom, ele tem também uma implicação, que é ser bênção. O trabalho é bom e é uma bênção. Assim, como é que um trabalho pode ser uma bênção? Olha, você pode aplicar várias modos de abençoar as pessoas. Né? Se você serve uma pessoa direito, por exemplo, alguém no restaurante, se você está servindo bem como garçom ou cozinhando uma boa comida, se você trabalha no estacionamento e oferece à pessoa a possibilidade de ter o carro bem guardado, a ajuda no estacionamento, tudo que você fizer que abençoar a pessoa com serviço de qualidade, produto de qualidade, proporcionar um bem-estar à pessoa, tudo que você faz que é abençoador, veja, é bom porque é de acordo com as virtudes. Então, imita a Deus. Mas também imita a Deus sendo abençoador, faz o bem às pessoas, não é meramente egoísta, percebe? Porque a questão de dar esmolas não resume, ou melhor, não limita o que é ser bênção por meio do trabalho, né? Eu ganhei dinheiro, agora eu posso dar uma esmolinha. Isso é só uma forma de abençoar, uma forma só. Mas abençoar no trabalho é ser bênção para as pessoas com o que você faz. Não só com o que você ganha, mas com o que você faz também. Então, seja lá o que você fizer, tem que ser bom e tem que ser abençoador. Então pense nisso. O que eu estou fazendo é bom e o que eu estou fazendo está abençoando. Se você faz uma má comida no restaurante porque você só está preocupado com dinheiro, você não está abençoando. Mesmo que o que você faça seja, na essência, bom, porque fazer algo para comer é algo bom, né? Deus mesmo nos dá o alimento, nos dá o sustento, né? Mas você não está fazendo de forma abençoadora. Porque você está fazendo algo que é bom, mas de uma forma qualquer, pensando só no dinheiro, no lucro. Então, se você faz algo bom, mas não abençoador, também está errado. Então, você tem que ser bênção naquilo que você faz para as pessoas. E eu gostaria de mostrar a você que, como roubar, tem uma aplicação muito, muito grande. Né? E eu gostaria de usar um outro texto, que é o texto de Malaquias. Um texto que é muito usado hoje de forma meio equivocada, porque não é usado o princípio, mas literalmente, né? Que é o texto de Malaquias, capítulo 3, a partir do 6. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais os desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, o que a gente fez de errado? Né? Então Deus está reclamando que eles estão sempre se desviando do Senhor. O que a gente fez de errado? Né? Aí ele diz assim: roubará o homem a Deus? Não tem como roubar a Deus, né? Porque, primeiro, que o homem não consegue resistir a Deus. Segundo, todas as coisas pertencem a Deus e Deus mesmo quis dar ao homem. Mas Deus estabelece regras. Deus disse assim: mas eu quero que seja assim, quero que seja assado. Então veja que a gente vai tratar o princípio por trás. Princípio. Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse texto costuma ser usado de uma forma meio equivocada, porque é ignorado que, de fato, aqui há um elemento que é
circunstancial, ou seja, que se encerrou. Na época, tinha os sacerdotes, né, ou a tribo de Levi toda, né, vamos pensar toda a tribo de Levi, e que Israel tinha a obrigação de sustentar a tribo de Levi, principalmente, né, os que estavam trabalhando no serviço cultico, ou seja, nos que estavam cuidando das ofertas, os animais, no caso, né, dos sacrifícios, da oração, do incenso, e tudo aquilo que era necessário. Depois de Davi, ainda teve o grupo de louvor, né, que eles cuidavam da parte dos cânticos. Então, havia toda uma estrutura que Deus mesmo estabeleceu para cuidar da vida espiritual de Israel. Então, a tribo de Levi era cuidada, era mantida pelas outras tribos de Israel. E isso foi estabelecido por Deus. Então, isso no Novo Testamento se encerrou de fato. A gente não pode afirmar que as tribos de Israel permanecem, não existe mais a tribo de Levi, até porque a igreja toda é tratada como se fosse a tribo de Levi, né? 1 Pedro 2,9. Nós somos o sacerdócio real, né, em geral. E, portanto, encerrados os rituais, encerrados esses elementos ritualísticos, né, do culto de Israel, e inclusive até essa divisão, né, que temos dentro da nação de Israel, se encerrou, portanto, o texto deixa de ser um mandamento ipsis literi, ou seja, ele não deve ser jogado literalmente para o Novo Testamento. Mas existe a aplicação dele, existe um princípio dele, né? E é esse que nós queremos mostrar. Por causa que Deus entra no 8º mandamento quando ele diz: vós me roubais. Então, observe que o homem ele rouba a Deus quando ele não faz aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus é digno de receber. Veja, Deus deve receber a honra, a glória, o louvor. E os homens roubam de Deus aquilo que é dele. Por exemplo, no Antigo Testamento, várias vezes, e eu vou citar Gideão porque é o que mais claramente Deus diz isso. Deus diz assim para Gideão, ele tinha 32 mil homens para lutar contra 135 mil midianitas. Deus diz assim, é muito. Acaso eu lhe dando a vitória, quando eu fizer com que Israel vença, vocês olharão para si mesmos e dirão assim, a nossa mão forte nos deu a vitória. Ou seja, eles, em vez de reconhecerem que Deus deu a vitória a Israel, eles atribuiriam a vitória da batalha a si mesmo. E aí Deus manda diminuir, termina em 300. E aquele número de 300 torna impossível eles verem em si mesmos o poder, né, ou a força, ou a glória da vitória que Deus daria. Para que eles não usurpassem a glória de Deus. Quando o homem usurpa a glória de Deus, ou seja, puxa, isso veio de Deus. Deus é quem operou, e o homem atribui glória a si mesmo, honra a si mesmo, méritos a si mesmo, ele está roubando de Deus. Sempre que as pessoas usurpam a glória de Deus, seja por causa da pregação, seja por causa do louvor, os cânticos, né, pessoas que cantam bem, e não atribuem a Deus a glória por tudo que Deus deu, a capacidade, a própria vida, as ferramentas e assim por diante, ele está usurpando a glória de Deus. Deveria atribuir a Deus a glória pela bênção que ele nos deu de participar, né, do serviço a Deus, da obra de Deus, e aí atrai para si mesmo a glória que deveria ser dada a ele. Né? Isso é roubar a Deus. Então veja que há um princípio aqui. Né? O homem deve fazer aquilo que Deus diz, e quando não se faz, se rouba. Então, isso aplica agora universalmente. Né? Quando não se dar a Deus o que é devido, está se roubando de Deus. Agora, pega esse princípio que foi aplicado a Deus e joga para a horizontal. O que é roubar? Roubar é tirar do outro direito. Sempre que você tira do outro direito, você está roubando. Se você é o dono de uma empresa e não dar aos seus funcionários o valor que é justo, que é de direito, você está roubando. Porque mesmo que você não esteja tirando deles, eu não peguei nada de ninguém, né? Então, não estou roubando ninguém, tá? Porque você não está dando a eles o que é justo, o que é devido. Então você está roubando a eles. O pai e a mãe que não educa seus filhos, que não dá aos seus filhos aquilo que é obrigação deles e que é direito de seus filhos, Efésios capítulo 6, ainda veremos, então eles estão roubando, porque eles estão tirando o direito.
Isso aplica geral. O presbitério, ele tem como obrigação cuidar dos pastores. Esse é o propósito principal do presbitério, cuidar dos pastores que pastoreiam as igrejas. Visitar suas famílias, ver se está tudo bem com eles. Cuidar, pastorear os pastores. Esse é o principal, não é outro. Quando o presbitério não cuida dos seus pastores, não visita, não vê, não dá assistência, não realmente pastoreia, ele está roubando o direito que os seus pastores têm, de serem cuidados. Então pense em roubar como tirar do outro o direito. Se o cara pega lá a carteira, ele está roubando, porque a carteira é dele, o direito é dele. Se o cara invade um terreno que é de outra pessoa, né, propriedade privada, ele está roubando, porque está tirando o que é do outro. Né? Então, não importa as justificativas, é dele. Né? Então, tudo que você tira do outro, o direito, é roubo. Por isso que Deus diz que Israel roubava ele, porque tirava de Deus o direito de receber o que é dele. Deus deu a terra de Canaã para Israel, Deus libertou Israel do Egito, Deus sustentava o seu povo, Deus deu vitórias ao seu povo. Então, no final das contas, tudo era de Deus. Israel não tinha de que se gloriar em nada, e nem mesmo da terra. Ele nem poderia dizer assim, a terra é nossa, porque foi Deus quem deu. Foi Deus que deu a vitória, inclusive para eles conquistarem a terra. Tudo veio de Deus. É só seguir, né, a história de Israel. Quando eles não dedicam a Deus o que Deus disse, eu quero que vocês sustentem a tribo de Levi com os dízimos e as ofertas, porque eles cuidarão do serviço de culto. Eles que ensinaram a palavra, louvarão constantemente, oferecerão sacrifícios que apontam para Cristo. Né? E ao não fazer isso, eles estariam roubando de Deus. Então é tirar o direito. Se o pastor está trabalhando na igreja, veja, ele não é um sacerdote. Ele não é a tribo de Levi. Nem os músicos também. Não tem mais a tribo de Levi como um grupo específico dentro da igreja. A tribo de Levi pode ser chamada a igreja toda. A igreja toda seria a tribo de Levi, como já disse. 1 Pedro 2,9 diz isso bem direitinho. Mas se ali está o pastor trabalhando e servindo, então ele tem o direito de receber o que é seu. Inclusive o que foi contratado. Não recebe, você está roubando o pastor. Então, roubar é tirar o direito do outro. É privar o outro do seu direito. Se um cônjuge não dar ao outro o que é devido, o homem não dá o amor devido à mulher, a mulher não dar ao homem a submissão devida, os dois não dão a satisfação física, né? Que é a relação íntima do casal, um ao outro, né? Sempre que qualquer um dos dois, ou os dois, deixa de dar ao outro o que é devido, como disse, seja o amor, seja a submissão, seja a satisfação física, ou seja, tudo aquilo que faz parte da vida conjugal, está roubando do outro um direito. Então você pode aplicar o mandamento, o 8º mandamento, não furtarás, para basicamente todas as relações sociais. O que Deus então quer do homem? Que o homem viva honrando o direito do outro, do próximo. Que o homem dê a Deus aquilo que é direito de Deus, a honra devida a Deus. Então, sempre que o homem negligencia o direito do outro, ou deixa de dar a honra, né, que é o direito de Deus, ele está roubando. Então veja como é bem amplo o mandamento. Então, não roubar. E, como diz o apóstolo Paulo, não é só se preocupar em não roubar, né? Não devo roubar, não vou tirar o direito do outro. Mas é se preocupar em fazer o que é bom, sendo bênção para o outro. Então, na igreja, deve haver um cuidado dos cristãos em fazer o que é bom e ser bênção para o outro. Portanto, dando a cada um o que lhe é de direito. Né? Dando a cada um o que é justo. Né? Então, pense nisso você. Porque você, inclusive, é também uma pessoa que deve receber os seus direitos. Né? Ou seja, você também deve receber o que lhe é devido no trabalho, você também é aquele que deve receber o respeito devido, e assim por diante. Né? Então, você também tem direitos, e as pessoas também devem honrar, né, respeitar seus direitos, porque caso elas não façam isso, elas também estarão roubando você. Então,
é uma aplicação para a sociedade inteira. Pense direitinho, porque as pessoas estão pensando sempre em roubos de uma forma muito drástica, né? Então, hoje a gente vê o pessoal falar muito, né, do que tem acontecido na política, né? Olha, roubo, roubo, roubo. Minha gente, é possível, muito provável, que você que está acusando rouba todo dia. Até dentro da igreja. Até hoje eu não recebi os meus direitos. Estou, esse ano, 8 meses sem receber nada. Então, as pessoas também roubam no dia a dia. Só que elas acusam, né, a política de roubos escancarados, ou exagerados, ou grandes demais, né? Só que elas roubam nas pequenas coisas. E lembra quando Jesus disse assim, ó, não julgueis, se não sejam julgados? Ele está advertindo, hein, gente. O que Jesus está dizendo é isso, ó, gente. Não adianta você estar acusando um político de estar roubando, porque você está roubando dentro da sua casa. Se você está roubando dentro da igreja. Se você está roubando no seu trabalho. Ah, mas eu não tirei nada de ninguém. Tirou o direito. Tirou o respeito. Tirou o que é devido. Então, seja qual for o valor aparente daquilo, você roubou. Né? Então, sempre que você tira o direito do outro, você está roubando o outro. Então, aplique primeiro a sua vida antes de, né, pensar em aplicar a outros, né, momentos ou outras pessoas que estão trazendo grandes prejuízos, né, como nós temos visto em relação à política. Tá bom? Então, aplique a você e seja uma bênção, fazendo o que é bom para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, te glorificamos, te engrandecemos por tudo. Pedimos que nos ajude a aplicar a nossa própria vida, glorificando o teu nome em tudo. Nos ajude a ser bênção, fazendo o que é bom para o louvor da tua glória. E tudo isso nós assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.